E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Rafael Baby, um grande prazer de estar conversando com o Prazer é mestre. meu. Ele vai vir contar um pouco da história dele, dos ideais dele, como que é a vida de um esportista de alto nível, tanto nos Estados Unidos, no NBA e na NBB. Tudo bem? Rafael, conta um pouco da sua história, de como foi sua jornada, como que você foi para lá, qual eram seus objetivos na época que você foi para lá? Prazer, né? Meu nome é Rafael Baby, ex-jogador da NBA. Sim, E, assim, as dificuldades foram, né? Sempre tem, né? Porque, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, na verdade, foi um técnico americano que veio até o Brasil, num vídeo, jogando contra um companheiro meu, ele recrutando ele, que era um lateral, me viu como pivô e ele precisava de um pivô também. E foi uma oportunidade única, né? Eu jogava no Paulistano na época, tinha 17 para 18 anos. Ele me ofereceu uma bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos, para jogar no Arizona, sim, em Yuma, perto da área 51, para quem não entende onde que é o Yuma, né? sim. E daí foi onde começou toda a minha trajetória. Assim, foi uma oportunidade, eu falei assim, ó, eu vou abraçar essa ideia. Quando eu cheguei no primeiro ano, não sabia falar inglês, então eu fui para um junior college, né, que é Sim. considerado um junior college, e daí joguei os 2 anos de junior college, fui considerado o melhor jogador, tudo, e depois eu passei pela BYU, né, foi 2 anos depois. Assim, é uma experiência muito, assim, especial para mim, né, porque nenhum brasileiro na história conseguiu fazer toda a trajetória americana, toda a história americana, e chegar em ser entre os 8 do draft, oitavo melhor do mundo, ser escolhido no draft de 2004, onde eu fui Sim, escolhido para o Toronto Raptors. Então, assim, é uma experiência muito especial para mim, uma honra enorme, é um legado que eu já deixei, mas, assim, é difícil. Tive as superações, treinei bastante, as dificuldades do dia a dia. Fiquei 3 anos sem voltar para o Brasil, até ver meu pai depois de 3 anos, meus sim. pais. Então, assim, não foi uma coisa muito fácil, porque o americano é muito frio. Então, eu tava jogando, eu era um brasileiro, um latino, na terra na terra do Tio Sam, Sim, pegando um espaço de um sonho de outro jogador americano. Foi muito difícil no começo, até eu criar meu respeito dentro da faculdade mesmo, sim, assim, com meu nome, jogando. Não era o respeito como pessoa, mas sim dentro das quadras. sim, Então isso que foi a diferença. claro. Um ponto também que eu queria frisar, que querendo ou não, no esporte lá você teve seus melhores momentos e assim, pra você, qual foi o jogo que mais marcou você? Tipo, tanto pode ser nos Estados Unidos ou aqui mesmo no Brasil, o que que foi o mais diferencial pra você? O diferencial para mim foi quando assim eu era muito dedicado, né? Sim, Então eu tinha uma disciplina de treino muito forte. Eu levantava às 5 da manhã para treinar, no Junior College, né? E eu treinava das 5 às 7 com meu técnico, e das 7 eu ia para academia, e às 9h30 eu ia para a faculdade. sim, Mas era tudo dentro do complexo, né? Então o dormitório era dentro da faculdade. E assim, meu primeiro ano que eu cheguei, eu comecei a ver o resultado. Foi o ano todo sendo com a mesma repetição, fazendo dedicado. sim, Os caras falavam assim, baby, você é maluco. Mas assim, mas eu falo assim, não, eu vou chegar lá. E quando eu fui vendo, eu fiz isso no meu primeiro ano. Daí no segundo ano de Junior College, eu já fui considerado o melhor jogador All América. sim, Daí, quando eu cheguei na BYU, onde eu joguei no estado de Utah, numa cidade chamada Provo, que é BYU, para quem não conhece, praticamente 99% da população é todos mormons, são aqueles americanos que vêm para o Brasil, sim, o sim. livro do Book Mormon, né? O Dr. Ray é Mormon, né? Foi levado por lá por uma família Mormon. Exatamente. Então, assim, é uma escola muito rígida e eu tive essa oportunidade de jogar lá. Eu era o único brasileiro com tatuagem que jogou na faculdade da BYU. Então, quer dizer, eu também já mudei um pouco a filosofia da faculdade em Sim, si. Porque a faculdade tem 60 mil estudantes, então é uma cidade. E assim, a faculdade em si me deu a oportunidade de mostrar que, mesmo sendo diferente, não sendo da religião mormon, eu consegui mostrar para ele um lado diferente. Pô, os caras são bem receptivos e sim, me deu a oportunidade de jogar lá. Então sim, eu tive muito respeito lá, deixei um legado bem grande lá em Utah. E quando eu comecei com essa dedicação de treinamento minha, tudo, chegou num jogo importantíssimo meu, que sim. foi quando eu joguei contra o Oklahoma State. Caraca. Esse jogo foi no Delta Center. No Sim, Delta Center, antigamente, é onde o Utah Jazz joga hoje, que era um antigo patrocinador, o nome do ginásio chamava Delta Center. E daí eu joguei
dentro desse jogo meu contra o Oklahoma, que era o meu último ano de faculdade. Era o último ano que eu ia ser draftado, né, para ir para o draft. Então foi um jogo muito, muito especial para mim que eu nunca mais vou esquecer. Esse jogo eu fiz 40 pontos e peguei 18 rebotes. Caraca. Então, assim, foi um jogo para nível de NCAA, quem realmente é do basquete, o placar de NCAA, só para você ter uma noção, é entre 75 a 78, ou eu fiz mais de metade do ponto do time. Caraca. E ali eu praticamente eu fiz meu cartão de visita para fazer o site da NBA. Sim. Então, assim, ali eu provei para mim mesmo, com a dedicação, com as dificuldades, todos os dias, levantando às 5 da manhã, depois indo para a faculdade, e depois eu continuei aquela mesma rotina. Mesmo lá em Utah, quando eu fui para BYU, as aulas começavam às 7 da manhã, então eu já levantava às 4:30 da manhã, o cara passar a bola para mim. Sim. Então, assim, eu me mantive o foco até eu chegar ao meu objetivo. E dali, esse jogo que foi um jogo marcado para mim, que é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer desse jogo. Caraca, cara, é algo bem, tipo, diferente, porque, querendo ou não, eu vejo muito que as pessoas valorizam um jogo, tipo, por exemplo, esse daqui é o jogo da final, é o jogo, tipo, que eu estrelei na final. No seu caso, foi aquele jogo inicial, o jogo da introdução, que foi o mais marcante. Sim, porque mostrou para mim que eu superei as dificuldades. É igual eu falo muito pros moleques, né? A dificuldade, você tem. Vai ter o dia que você tá ruim, dia que você tá meio para baixo, vai ter o dia que parece que a vida tá tudo dando errado, mas você tem que superar esse dia, é só um dia. Sim. E daí você tem que continuar treinando, você tem que ir lá arremessar sua bola, você tem que ir para a faculdade, você tem que ir trabalhar. Então aí eu fui provando para mim mesmo essa superação. Então eu me dediquei a vida toda, durante esses 4 anos de faculdade que eu fiz nos Estados Unidos, para até chegar a esse jogo. Sim. Esse jogo foi meu cartão de visita. Igual, assim, exemplo do jogador de futebol. Quando o cara vai e tá jogando pra caramba. Esse cara, quando ele tá nesse nível, é que ele tá se dedicando extra campo. Sim. Igual o Cristiano Ronaldo. Sim. O cara não é à toa, um Messi da vida. Tem o talento, mas se ele não se dedicar, ele não estiver treinando fisicamente bem, não se alimentar bem, não dormir bem, e tá dedicado ali uma hora a mais depois do treino, você tem que ter um algo a mais dentro de você. Sim. O algo a mais é onde que você destaca, né? Sim, sim. E também é aquela coisa, você teve toda a sua história nos Estados Unidos, mas também não foi o único local que você acabou jogando. Tipo, você teve experiência em outros países também, não teve? Eu tive a oportunidade de jogar na Rússia, eu joguei no time chamado Spartak, que é em São Petersburgo. Tive uma passagem lá de 1 ano, e foi uma experiência bem legal morar na Rússia, em São Petersburgo. Então, assim, joguei um campeonato de Euroliga, e depois eu fui para a China, morei em Shanghai, morei 1 ano lá. E lá também foi uma experiência diferente, bem diferente do que vir dos Estados Unidos, depois ir para a Rússia, depois ir para a China. Sim. Então, assim, depois, em 2009, eu voltei pro Brasil. Sim. E daí, falando sobre o seu retorno no Brasil, que a Liga do Brasil é a NBB, né? Como que foi o seu retorno? Se você sentiu muitas diferenças? Como é a diferença da Liga Americana com a Liga Brasileira? Não sei se você puder comentar. Entendeu? Fica na sua liberdade. Não, tudo bem. Quando eu voltei para o Brasil, foi o primeiro ano do NBB. Foi quando começou o NBB. Sim. E eu já fui para o Flamengo. Eu tive uma lesão no joelho na China. Daí eu falei, eu vou voltar para tratar no Brasil, porque eu ia jogar um sul-americano pela seleção brasileira. Daí os caras me ofereceram uma proposta para jogar no Flamengo, eu abracei a ideia. Mas tinha um porém nisso aí. Porque quando eu jogava fora, quando eu saí daqui, eu era juvenil. Então o pessoal não acreditou muito em mim. Né? E a gente vive num país, infelizmente, eles não dão muito valor ao atleta. Realmente. Eu sou muito mais valorizado fora do país, na faculdade, onde eu tenho um museu meu, onde eu ando na rua, no estádio de Utah, falar Araújo, o pessoal me conhece. Então, pela história que eu tenho. Então, eles vivem muito de história, eles respeitam a história do atleta. Quando eu cheguei no Brasil aqui, os caras falaram, o Baby não joga nada, ele teve sorte. Não é sorte, porque ninguém sabe o que você passou lá atrás para você chegar. Sim, sim. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, eu vou jogar. Eu estava muito preparado. Eu estava me preparando para ir para o Sul-Americano e para o Pré-Olímpico, que era ser na Grécia. E daí foi até engraçado, porque quando eu já cheguei, a gente foi campeão carioca, a gente foi média de 20 pontos por jogo, fui campeão sul-americano, fui campeão da Liga das Américas, fui destaque no melhor pivô da Liga das Américas, fui destaque no sul-americano, segundo melhor pivô da Sul-Americana. Então, assim, eu fui provando. Teve um jogo também, um relato no meio do jogo, que eu quebrei uma tabela no meio do jogo, então assim, acho que isso aí fortaleceu mais o meu nome ainda na Liga. Então, na NBB, assim, isso foi uma prova minha, mas era uma coisa pessoal minha, interna, né?
E assim, mas no começo eu senti essa pressão do pessoal, porque as pessoas acham, o Baby foi o oitavo do draft, então vai ser fácil. E todo mundo começou até a ir para os Estados Unidos fazer faculdade americana e ir para lá tentar jogar na universidade, achando que era fácil entrar na NBA, mas não é bem fácil Sim, assim. sim. Então, assim, quando eu cheguei para cá e tive esse ano maravilhoso, que foi um ano que a gente ganhou tudo, que foi em 2009, ali eu tipo já provei algo a mais para mim dentro do Brasil. Daí eu já mostrei meu cartão de visita, né? Sim, legal. Então foi uma experiência muito legal também. Sim. Outra coisa que eu ia comentar você, tipo, querendo ou não, por mais que você não esteja jogando basquete, mas você tá assistindo, acompanhando. Qual que é a sua visão hoje em dia, assim, dos melhores times que estão jogando atualmente, tanto no, pode ser no NBA ou até mesmo no basquete nacional? O que que você vê de talento ali, pelo menos os times, assim, de diferencial? Hoje eu tô tendo a honra eu me sinto até honrado, porque eu fui draftado pelo Toronto Raptors, Sim, e é a primeira vez que o Toronto Raptors está jogando uma final de uma NBA contra o Golden State. sim, Então eu acho que assim, eu fiz parte do projeto sim, até onde hoje está chegando. sim, Então, assim, é a primeira vez da história da franquia do Toronto Raptors que está jogando a final. E assim, jogadores, cara, eles são. Nós somos um produto. sim, Então você vai levantando a equipe cada ano, muda uma peça aqui, é como se fosse um xadrez. sim, Você tem que ir jogando o jogo. E jogadores da NBA, cara, todos hoje, até o cara que você acha que não joga no banco, o cara tem uma história. sim, Tanto ou no país dele, ou mesmo ele ter jogado na universidade, porque ali é os melhores dos melhores do mundo. sim, Então, assim, você é escolhido a dedo ali. O cara te vê a sua envergadura, seu peso, sua massa corporal, tudo. O cara checa tudo você. Então, assim, ali é meio difícil de falar assim, quais os três tópicos jogadores assim que entendo. eu admiro. É É algo uma coisa muito próximo muito ali. próximo. O que eu posso falar, tipo assim, um cara totalmente algo a mais, aquele tal do algo a mais, que é um cara Sim, totalmente diferenciado. LeBron James, sim, Kobe Bryant, é, cara, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, sim, e não são caras assim que da história que eu joguei, da minha visão, são os caras que levavam o time nas costas, entendeu? sim. Claro, não posso falar do Michael Jordan também, não posso esquecer dele. O cara que eu tive a honra de jogar contra ele quando ele jogava no Washington Wizards. Caraca, mano, você teve a honra de jogar contra o Michael Jordan? Tive a honra de jogar contra ele, quando porque ele parou, ele já voltou pelo Washington Wizards e eu tive a honra de jogar contra ele. O cara é Sim, uma lenda, não tem como, inexplicável. sim. Essa camiseta atrás de você, que é a camiseta do Toronto, essa Raptors? Essa aqui é do Toronto Raptors, né? Essa aqui foi meu Sim, primeiro time da NBA. Essa aqui foi a primeira camisa que eu vesti. Eu tenho uma foto bem bacana com o meu primeiro ponto da NBA, que foi contra o Houston Hawks, legal. contra o Yao Ming. Yao Ming é um chinês de 2,27 m. E ele é um cara que eu já fiz uma bola em cima dele, então foi o meu primeiro ponto. Foi com essa camisa aqui, eu guardo com muito carinho. E essa Sim, aqui foi pela BYU onde eu joguei, né? Então, que deu a porta para me chegar nessa família que é a NBA. NBA, a da Utah. Da Utah, depois de 2 anos, eu fui trocado pelo Utah Jazz, fui pro Utah Jazz, joguei lá, estive na final contra o San Antonio Spurs, da conferência, a gente perdeu pro San Antonio Spurs, tive a honra de jogar contra o Tim Duncan, Tony Sim, Parker, Ginobili, então, assim, foi muito bacana essa experiência. Depois daqui, eu fui para Minnesota, daí eu joguei 1 ano, mas daí eu tive uma lesão no meu joelho também, daí eu não consegui, daí eu continuei com o contrato, mas daí eu fui tratado do meu joelho e daí eu fui para a sim. Europa. E ali pela seleção brasileira, Sua né? experiência na Então, seleção. joguei Sul-Americana, aí eu joguei aí, na verdade esse foi o pré-olímpico na Grécia, Sim, a gente jogou lá para classificação para as Olimpíadas, não consegui uma vaga, mas uma honra vestir a amarelinha. E sim, claro, a do Flamengo, que eu fui campeão brasileiro em 2009, como a gente estava conversando. sim, Essa é uma camisa que eu tenho uma honra, que essa aí foi aqui, muito suor, muita dedicação ali, e foi o primeiro título, né, inédito do Flamengo na primeira vez da NBB, né, foi quando iniciou a NBB. caraca, Então a gente foi campeão brasileiro, foi quando a gente ganhou tudo, Sul-Americano, Liga das Américas, campeão sim, carioca. Então é um pouquinho da história, tem mais camisas aí, tem vários times que faltou, né? sim, Mas assim, é um pouquinho da história aí que nós temos aí para mostrar. Cada um tem
uma história diferente. Você olha para as camisas assim, você vê cada momento, cada lugar que você treinou, a sua dedicação. Não foi fácil. É como se fosse um grande museu dentro do seu guarda-roupa. Sim, né? Quando você pega assim, do guarda-roupa, mas você pega, você sente, você vai lembrando a situação, o jogo, toda aquela sensação de estar vestindo essa camisa, aquela adrenalina, né? Então é uma coisa que não tem preço. Sim. Então, pessoal, eu acredito que o vídeo tenha se adiantado um pouco, mas hoje aqui a gente tá com o Rafael Baby, um grande atleta aí que tem muito para nos ensinar. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista e eu também agradeço ele por ele disponibilizar algumas horinhas aí para fazer uma gravação. Eu que agradeço, a honra é minha. Valeu, pessoal. Valeu, Muito galera. obrigado. Até Até mais. mais.